exemplo número 2 pede para determinar o campo elétrico para uma função potencial. Aí me deu uma função ali, ó, V igual a 100 volts menos 25 volts por metro X, tá? Ele me deu com unidades, na verdade o problema me facilitou, que ele já colocou as unidades dentro da equação ali, mas eu tenho uma função, então, para o potencial, é 100 menos 25x, tá? Esse x é x de posição. Eu tenho um potencial variável, então, né, uma equação ali, varia com x, né? E eu preciso determinar o campo. Lembra que, como eu tinha a fórmula lá da diferença de potencial, que era uma integral do campo, agora eu calculo o campo pela derivada do meu potencial, que no caso aqui é uma função, né? Então, é isso que nós vamos fazer. Então, o problema me forneceu uma equação, né, para o meu potencial. O potencial é variável. O potencial vale 100 volts, esse V é a unidade, tá? Menos 25 volt por metro, também é unidade, pode parecer confuso, tá? E o X aqui, ó, que é uma incógnita, tá? O meu V varia com X. Então, para eu calcular o campo elétrico, lembra que o campo é uma grandeza vetorial e eu preciso de componentes x, y e z para escrever um vetor, né, em termos de vetores unitários. E para eu descobrir cada componente dessas do campo elétrico, eu tenho que fazer a derivada do meu potencial. Então, para eu descobrir a componente x, eu tenho que fazer, ainda tem um sinal de menos, lembra? Eu tenho uma derivada em x. Para eu descobrir a componente y, eu teria que fazer a derivada em y. E para eu descobrir a componente z do campo elétrico, eu teria que fazer a derivada dessa função aqui do potencial no eixo z. Só que o meu potencial, ó, isso aqui é uma constante, ó, 100 volts, e esse outro termo só varia com x. Então, se eu derivar em relação a y e em relação a z, né, o potencial não varia com essas coordenadas. Então, esses termos aqui eu não tenho, ó, tá? Isso aqui zera, né, se eu derivar em y ou em z. Então, para eu descobrir a minha componente x do campo, eu vou derivar a equação aqui do potencial, ó, que na verdade é 100 menos 25x. Isso é a equação, aqui são unidades, tá? Então, a derivada de uma constante é 0, derivada de 25x é 25, né? Derivada de x é 1. Só que como eu tenho esse menos com esse menos, ainda vai ficar um termo positivo. 25, ó, e a unidade já estava pronta aqui, ó. Volt por metro, tá? Esta é a minha componente x do campo, ó. Essas outras componentes aqui não existem, ó. Então, o meu campo em termos de vetores unitários é a componente x na direção I. Somente componente x.